Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Eu estou trazendo uma série de reflexões cristocêntricas para as nossas vidas e nós vamos abordar diversos temas aqui, certo? E hoje eu vou trazer o tema oração. O que é oração? Por que Paulo nos pediu para orar sem cessar? Porque ele falou, nos orientou a persistir em oração. Então fica comigo nesses minutos. Eu sou o presbítero Leandro Reis e esse daqui é o Reflexão Cristocêntrica. Então, irmãos, mas o que é oração? Nós ouvimos muito as pessoas falando que oração ela é uma simples conversa com o Senhor, mas na verdade ela passa disso, né? A oração é basicamente apresentar ao Senhor mediante a intercessão de Jesus Cristo e também com o auxílio do Espírito Santo os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas necessidades, as nossas intercessões e as nossas confissões de pecados. E a razão a qual a gente ora ao Senhor e entrega todas essas coisas a Ele é porque somente Deus, Ele conhece o nosso coração, o nosso pensamento e a nossa verdadeira vontade. Então, irmãos, não há nenhum fundamento bíblico que nós devemos dirigir as nossas orações a qualquer ser, qualquer criatura, viva ou morta, que não seja o único Deus verdadeiro, Senhor dos céus. Então Paulo nos dá esse grande ensinamento, né, que é orar sem cessar e persistir em oração. Vamos ler os textos para a gente poder entender então, certo? Efésios 6, no versículo 17 e 18. Diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E aí 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, que diz assim: orai sem cessar. Há duas palavras no grego que podem representar a palavra tempo. Uma delas é a kairos e a outra é o cronos. Cronos, que é o nosso tempo cronológico, que a gente conta no relógio, tempo de vida, segundo, minuto, hora, dia, semana, mês, ano. E o Kairos, que é o famoso tempo de Deus. Nós chamamos de tempo de Deus porque é a ocasião correta, é a situação adequada, o momento oportuno. Então Paulo aqui, ele não está utilizando a palavra tempo no Cronos, mas ele está utilizando o tempo no Kairos. Nós devemos orar incessantemente a todo tempo, mas esse tempo é nos momentos oportunos. Então, quando nós estamos no carro, na escola, na faculdade, no trabalho, em casa, com a família, sozinho no nosso quarto, como a palavra diz, as nossas refeições. Então, nós temos momentos, nós temos tempos, nós temos situações adequadas que nós podemos orar. Paulo nos instiga a fazer isso, a orar incessantemente nesses momentos. Então, nós temos também que entender que Paulo traz uma segunda lição, que é persistir em oração. E por que ele fala isso? Porque ele sabe que o diabo, ele vai lutar contra a sua oração. Ele não quer que você ore. Então, quando você for tirar aquele tempo para orar, ele vai te colocar desânimo, ele vai te colocar tristeza, ele vai falar para você que Deus não vai escutar a sua oração, que ele não vai atender a sua oração, que ele não vai te dar aquilo que você deseja, que ele não vai salvar o teu filho, que ele não vai salvar a tua esposa, o teu marido, a tua família. O diabo vai fazer isso. Por quê? Porque ele sabe que a oração tem poder. A oração é o poder para se revestir da armadura do Senhor. E é por isso que Paulo fala: vá e ore sem cessar, ore insistentemente, ore em todo tempo, para que você se revista das armaduras do Senhor. Essas coisas que o diabo acaba lançando no seu coração são setas, e é o que a palavra diz: se você tiver revestido da armadura do Senhor, você vai conseguir derrotar essas setas. Davi era um homem segundo o coração de Deus,
E olha só, em uma de suas guerras, Davi não foi. Olha que Davi ia em todas as guerras. E ali ele passeando pelo palácio, lá no seu terraço, ele viu Batseba lá embaixo se banhando. Ele se enamorou por ela e o que ele fez? Ele a cobiçou, mandou chamá-la e adulterou com ela. Talvez se ele tivesse orado ali, ele tivesse resistido a essa tentação. A sua família viveu em desgraça e profunda tristeza por causa disso. Então, uma oração pode mudar tudo, meus irmãos. Nós estamos falando de uma grande situação, mas tem pequenas situações também, como por exemplo o caso da Diná, filha de Jacó, que foi passear numa cidade onde eles estavam, a cidade de Siquém, e ali o príncipe de Siquém, ele também se enamorou, se apaixonou ali pela Diná. Só que ele estuprou ela. E o que aconteceu? Seus irmãos ficaram sabendo, travaram uma guerra terrível, mataram todos os príncipes daquela cidade e Israel entrou em guerra. Talvez, meus irmãos, aquela oração, sabe quando você sai de casa que você esquece de orar? Talvez essa oração é importantíssima para te dar um grande livramento. Aqui, meus irmãos, eu quero deixar 3 exemplos práticos para que possamos praticar na nossa semana. O primeiro deles é: cultive o espírito de oração. Ele precisa ser cultivado, ser alimentado. E como nós o alimentamos? Através da palavra do Senhor. Então medite, estude, interaja com a palavra do Senhor. Conhecer e prosseguir em conhecer. O segundo ponto é: não entristeça o espírito de oração. Como que eu entristeço o espírito de oração, presbítero Leandro? Pecando. Quando você oculta pecados dentro do seu coração, aqueles pecados que você acha que é uma besteirinha, que não é nada, eles acabam abafando o espírito de oração. E aí você para de orar, você para de ler a palavra do Senhor, você para de querer estar na presença do Senhor. Então não faça isso, meus irmãos. Confesse os seus pecados. E o terceiro e último ponto é: tenha propósito de oração. Tenha propósito, meus irmãos. Quando nós estamos falando de orar em todo o tempo, isso não quer dizer que nós não devemos separar tempo para orar. Lembre quando o Senhor Jesus falou: poxa, vocês não conseguem orar nem sequer 1 hora comigo? E era a última noite do Senhor, ali onde ele estava no jardim do Getsemane. Então, o Senhor, ele não está sendo legalista, ele não está especificando 1 hora. Ele está apenas dizendo: você tem que separar tempo para orar ao Senhor, para agradecer, para entregar as suas angústias, para pedir, para interceder, para confessar os seus pecados. Então, meu irmão, faça isso. Ponha um propósito de orar. Esses 3 pontos vão mudar a sua vida de oração, meu irmão. Então vamos orar? Pai eterno, eu quero te agradecer porque o Senhor criou todas as coisas e nos criou para te adorar. É por isso que nós oramos, Pai, para te bendizer, para agradecer ao Senhor, para fazer pedidos e para confessar os nossos pecados, porque só o Senhor tem o poder de perdoar os nossos pecados. Por isso nós te pedimos, Pai, nos perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, Pai, as falhas que nós cometemos, os pecados ocultos que temos em nosso coração. Tende misericórdia, Pai Deus Todo-Poderoso. Obrigado pelo alimento que o Senhor nos deu hoje. Obrigado, meu Deus, meu Pai, pelas vestes, Pai, pelos nossos trabalhos e pelas portas que o Senhor tem de abrir ainda para cada um de nós. Sê conosco, Pai, até a consumação do século, como o Senhor nos prometeu. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fique com essa mensagem e na próxima semana nós vamos trazer outra mensagem para que nós possamos aplicar mais um tema em nossas vidas, tá bom? Tudo de bom, fique com Deus, um grande beijo, até mais.